Meus queridos irmãos, muito boa noite. Com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Cá estamos nós, novamente, em mais uma lição do nosso discipulado. E começamos a tratar, falando sobre a carta de Paulo, aqueles versículos da carta de Paulo que lemos no capítulo 6, desde o 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele fala da armadura de Deus logo em seguida. E como nós falamos na aula passada, já fizemos uma introdução da explicação de como, de que se trata essa batalha espiritual, e agora vamos ver os elementos que compõem a armadura de Deus que Paulo fala. Vamos ver por que ele falou isso e qual a aplicação que devemos fazer. Então a lição de hoje, a lição 31, nós vamos falar sobre o cinturão da verdade. Quando ele cingir-vos com a verdade, nós vamos entender isso. Então nós temos como base aqui Efésios 6:14, quando ele diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Nesse versículo aqui ele fala em dois elementos, a verdade e a couraça. E nós sabemos que essa verdade é o cinturão que ele fala. Em outras versões ele fala no cinturão. Então, irmãos, aqui nós temos que, nas aulas passadas nós já verificamos que o chamado do Senhor Jesus para o discipulado envolve sacrifício, envolve luta constante contra a vontade, contra a nossa vontade, contra inimigos espirituais. É como ele diz aqui: olha, venham a mim, sigam-me, para ser pescador de homens. Sim, mas se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É uma luta, é um sacrifício, nós já vimos isso. Então, temos visto isso em aulas passadas já. O chamado para o discipulado envolve sacrifício, envolve muita luta. Nós falamos aqui sobre a honestidade do discipulado, pregamos no domingo anterior sobre a honestidade do discipulado, a honestidade que não se vê nos ensinos de igreja, nas pregações, não se vê. É tudo muito light, tudo muito bom. É a famosa religião vida mansa, sempre. Ainda que o homem fale verdades como pecado, como sacrifício, como perseverança, mas é tudo muito light. É como se fossem coisas que nós podemos fazer tranquilamente. E não são. Nós vemos na Bíblia que isso só é possível porque estamos investidos no poder do Senhor, na força do Senhor, o Espírito Santo em nós. Quem não for convertido não tem nada disso. Então, irmão, nós vemos isso aqui, envolve uma luta constante contra a nossa própria vontade, o velho homem que Paulo fala tanto. O velho homem, João fala da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Pois é, nós temos que lutar contra isso, além de lutar contra inimigos espirituais. Uma luta que pode ser chamada também de batalha espiritual, versículo 12 que lemos na aula passada, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a coisa não é tão simples como aparenta ser no que se vê e que se ouve nas igrejas. Não é tão simples assim, não. É algo divino, é em nós, mas é algo divino. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Então, irmãos, nós vamos vendo aqui que é por isso que, segundo o ensinamento do apóstolo sobre como nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10, ali que nós começamos, na aula passada, e isso só se dá pela obediência à palavra do Senhor. Essa força do Senhor e o poder do Senhor unicamente pela palavra do Senhor. Não tem outro lugar, não tem outra forma. É da palavra do Senhor. Então, e assim mesmo, considerando o poder do inimigo, que são inimigos espirituais contra os quais lutamos, devemos ainda, pelo ensinamento do apóstolo, ele sabe o quanto ele lutou. Ele sabe o quanto ele lutou. Então, pelo ensinamento do apóstolo, nós devemos ainda nos revestir da armadura de Deus, como ele ensina aqui no versículo 11. Ele diz assim, o 10 que nós falamos na aula passada: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E já disse, isso tem que ser pela obediência à palavra do Senhor. E revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A luta não é humana, não é coisa humana. Então, e isso normalmente não é dito em igreja nenhuma. Se for dito, é coisa muito de passagem.
Nós podemos fazer tudo, não podemos, se não estivermos investidos no poder do Senhor, e como Paulo ensina aqui, ainda mais, totalmente equipados com a armadura de Deus, a armadura do Espírito. Então, irmãos, esta armadura, como Paulo visualizou em um soldado romano invencível, ele estava acorrentado a um deles lá, ele estava preso. Ela é composta por 6 partes. Nesse versículo que nós lemos aqui, vimos 2. Vamos tratar hoje só da primeira, não é? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, cingindo-vos é botando em torno de vós um cinto, uma toalha. Jesus cingiu-se com uma toalha para lavar os pés dos discípulos, lembram? Pois é enrolar-se. Então, cingindo-vos com a verdade, não é? Vestindo-vos da couraça da justiça. Depois nós vamos ver, é aquela couraça que o soldado romano tinha aqui sobre ele, às vezes de um couro duríssimo, às vezes uma espécie de uma malha de ferro que ele usava exatamente para evitar dados, alguma coisa assim. Então nós vamos ver hoje dessas 6 partes a primeira parte, não é? O cinto. Nós vamos ver aqui. Em primeiro lugar, a ordem é para que estejamos cingidos com a verdade. Em algumas versões, e eu tenho aqui versões que falam assim, está escrito que o cinturão da verdade deve estar cingido sobre os rins. Está escrito lá, sobre os rins. Por quê? Porque na antiguidade, é onde você bota o cinto. Realmente é sobre os rins que você bota o seu cinto. Então, na antiguidade, os rins eram considerados como a sede da consciência, como a sede das emoções, como a sede dos desejos. Eram os rins. Na antiguidade eram considerados. Existem muitos versículos na Bíblia, no Velho Testamento, especialmente no Velho Testamento, que onde se lê coração, na nossa versão hoje, era rins, lá na antiguidade. Mas nós vamos ver aqui alguns, pelo menos uns 2 ou 3 casos, só para mostrar para vocês, né? Muito bem. Então, olha só. Está aqui. Com a mudança cultural, eu estou transcrevendo mais ou menos o texto que eu vou dar para vocês. Então, com a mudança cultural, as versões mais modernas da Bíblia foram substituindo a palavra rins por coração. Hoje o coração é a sede das emoções, das vontades, dos desejos, tudo é o coração. O coração não passa de uma bomba que bombeia sangue. Puxa e lança, só isso. Não sente nada. É tudo, na verdade, no cérebro. E como o pessoal de antigamente, é muito mais nos rins, no intestino, do que no cérebro, do que no coração. Ele é quem, de fato, providencia quase tudo. Vocês estão lembrados que às vezes a gente vai fazer alguma apresentação, alguma coisa, dá um frio na barriga. Pois é de lá mesmo que vem essas emoções. Então, olha só, Jó 16,13, que vamos ver aqui. Jó 16,13 é o único lugar que nas versões que nós temos ainda aparece a palavra rins. Por que não trocaram aqui? Eu não sei. Mas está escrito assim, Jó 16, 13, diz assim: cercam-me as suas flechas, atravessam-me os rins, e não me poupa, e o meu fel derrama na terra. Por que não traduzir essa palavra rins aqui por coração? Eu não sei. Porque em outros lugares aqui, no Salmo, por exemplo, 19, 27, logo em seguida, o 19, versículo 27, ele diz assim: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Pois é, no original está os rins dentro de mim. Por que que aliás, na verdade, somente esse de Jó 16:13, somente aqui na Bíblia toda, essa palavra rins não foi substituída por coração. Em todos os lugares foi substituído pelo coração, não é? Então aqui, como ele diz no 19:27, ele diz assim: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Lá no original está os rins dentro de mim. Bom, mas não importa, com o tempo a cultura foi transferindo para o coração isso. Como nós temos, por exemplo, no Salmo 16:7, não é? Aqui já está, coração, Salmo 16:7. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina, os meus rins me ensinam.
no original. Então o meu coração me ensina, foi trocando com o tempo, a cultura foi trocando para coração e ficou o coração e pronto. Até hoje é o coração que se apaixona, é o coração que odeia, embora em muitos casos ainda é comum se ler em livros ou ouvir alguém falando, eu tenho um ódio visceral por aquela pessoa. Ódio nas vísceras. Ainda é comum se ouvir ou se ler isso em livro, que fulano nutre um ódio visceral por fulano. Pois é, na verdade a sede desses sentimentos é muito mais o intestino aqui do que o coração. Mas a cultura elegeu o coração, então que seja o coração. Então, como nós estamos vendo aqui, irmãos, não é? De um modo ou de outro, ou de todo modo, seja nos rins, seja no coração, precisamos observar que, conquanto o ensinamento seja para a igreja, eu venho falando isso já em algumas aulas, cingir-se com a verdade ou com o cinturão da verdade deve ser uma atitude individual de cada cristão, como soldado preparado para a batalha. Quando Paulo diz cingir-vos da verdade, como ele diz, eu já falei isso na aula passada, revestir-vos da armadura. Não existe uma armadura para um exército, existe uma armadura para cada soldado. O exército está todo de armadura, sim, mas é uma armadura em cada soldado. Isso eu chamei a atenção. O discipulado é individual, a conversão é individual. O culto, a adoração é congregacional, pode ser comunitária, deve ser, aliás, porque cada indivíduo tem que ser inserido na igreja, como diz lá em Atos no início logo, e Deus acrescentava à igreja a cada dia os que iam sendo salvos. A igreja é a reunião dos santos, é o lugar onde se aprende a palavra de Deus exatamente para vivenciá-la nas nossas vidas, no dia a dia. É isso que é a igreja. O que passa disso é a organização socio-religiosa, cultural e econômica, clube socio-religioso. Qualquer um. Então, olha só, irmãos, o soldado tem que estar preparado. Cada um precisa tomar a decisão de cingir-se com o cinturão da verdade. Segundo o ensino do apóstolo, esta é uma atitude ligada ao exercício do nosso intelecto, ligada ao nosso conhecimento, ligada ao nosso entendimento da palavra de Deus, e isso é individual. Embora vários indivíduos em conjunto numa igreja compartilhem esse ensinamento no sentido de um edificar o outro, é isso que é a igreja quando está reunida, não é? Já que ninguém pode receber a verdade em lugar de outro. E se verdade aqui que está falando é a palavra de Deus, então eu não posso receber isso no lugar de outra pessoa. A conversão é individual. A santificação é individual, embora a conversão agregue as pessoas, e essa santificação pode ser edificada, um irmão edificando o outro. Mas acontece que eu não tenho como edificar o meu irmão se eu não souber. Assim como ele também não tem como me edificar se ele não souber. Então essa armadura do Espírito, ou esse discipulado é individual. Jesus chamou 12 discípulos, mas eram individuais. Inclusive desses 12, 4, 3 eram muito mais chegados a ele. Nós vimos isso. Outros não. Um abandonou todo o ensinamento e o traiu. Como nós sabemos. Então, irmãos, isso aqui ninguém pode receber em lugar de outro. Certo? Não se pode. E aqui, repito, não se está tratando da salvação enquanto conversão. A conversão não é disso mais que Paulo está tratando. Ele está escrevendo aqui para uma igreja. Não é? Mas sim do discipulado do salvo como indispensável à sua santificação. O ensino é sobre o compromisso pessoal de se manter firme na presença do Senhor. E para isso, como nós já vimos, o indispensável é o discipulado, é o conhecimento da palavra de Deus. Né? Muito bem. A primeira maneira apresentada para mantermos firmes é usar o cinturão da verdade. Como ele diz aqui, estai, pois, firmes. A maneira para estar firme é, primeiro, cingindo-vos com a verdade. Convém observar que, embora pareça, quando a gente lê o texto todo, pareça haver uma repetição entre a verdade do cinturão, aqui no versículo 14, e a verdade da espada do Espírito, lá no versículo, aliás, 17. Tomai também o capacete da salvação, é um outro elemento, e a espada do Espírito, que é
a palavra de Deus. Então, pode alguém pensar duas vezes, o cinto é cingido com a verdade, e agora, de novo aqui, ele diz que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Parece que é uma repetição, pode estar havendo aí uma repetição entre a verdade do cinturão e a verdade da espada, que é o Espírito, mas não é não. Isso não é repetição não. Não é repetição, embora as duas partes sejam intimamente ligadas. E vamos já ver na lógica do ensinamento do Paulo. Cingir-vos com a verdade e depois a verdade, que é a palavra, né? A verdade é o cinto da verdade, é a palavra, e depois nós vemos aqui no 17 a espada do Espírito, que é a verdade também, é a Bíblia, está falando da Bíblia, do conhecimento da Bíblia. Então, irmãos, eu vi aqui, já vimos que a verdade como o cinturão, que deve cingir os nossos lombos, aqui nos rins, como é dito em algumas edições, se refere ao conhecimento e à compreensão que temos da palavra. Enquanto a verdade se refere, enquanto a verdade, como a espada, como a verdade do Espírito, que ainda veremos mais para frente, se refere ao uso diário dessa verdade em nosso testemunho, em nossa pregação do Evangelho da salvação. Então reparem, irmãos, como nós sabemos, na armadura do soldado, o cinto é o suporte da espada. A espada, ela é encaixada aqui na bainha dela, que está segura no cinto. O cinto foi cingido. O cinto, como ele diz aqui, está, pois, filhos, cingidos com a verdade. O cinturão da verdade está nos cingindo, a palavra de Deus, que tem a ver com o nosso entendimento, com o nosso intelecto, com a nossa compreensão, com o nosso conhecimento da palavra de Deus. E lá no 17 ele fala na verdade, na palavra do Espírito, não é? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Repetição? Não, não é repetição. Mas é a mesma coisa realmente. O cinto da verdade, que tem a ver com o entendimento, vamos já destrinchar mais isso, o conhecimento e o entendimento, o cinto da verdade, e a espada da verdade, que é com a qual nós vamos, ele assemelha com a palavra de Deus, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos testemunhar. Eu não tenho como testemunhar se não houver antes um entendimento. Por isso que você vê tanto testemunho louco, tanto testemunho que são verdadeiras aberrações, porque essas pessoas não conhecem a palavra. Ele foi ensinado a dar um testemunho que na verdade é testemunho do diabo, já que é engano, fruto de engano. Então, irmãos, nós sabemos disso, né? A armadura do soldado, quem se lembra de soldado, não é? O cinto é o suporte da espada. No nosso caso hoje, que os policiais usam pistola, revólver, o cinto também é o local onde está o coldre, onde a arma está, onde a arma está colocada. Se ele não tiver o cinto, ele enfia aqui no cor da calça, mas de alguma coisa ele está cingido por uma situação que vai dar suporte à verdade da palavra, no caso da arma de guerra, que era a espada naquela época. Muito bem, irmãos. Então a verdade, enquanto cinto com a qual devemos cingir-nos, pode ser entendida ainda de duas formas. Para a gente verificar isso. O cinto é o entendimento, é o conhecimento, é o entendimento. E a espada, nós vamos ver lá na frente como é que nós usamos esse entendimento para testemunhar, para pregar o Evangelho. Então, olha, tem duas formas. A verdade que fortalece a nossa mente. Já tivemos aulas aqui, várias, com esse texto, Romanos 12, 1, 2. Já tivemos pregação há pouco tempo atrás, com esse texto, Romanos 12, 1, 2. Então, a verdade que fortalece a nossa mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem a ver com a nossa mente, com o nosso intelecto. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois aqui estão os rins. No linguajar da antiguidade, isso aqui é feito, na verdade, nos rins, no entendimento daquela época. É nos rins que está as emoções, o intelecto, o conhecimento, os afetos.
Hoje é no coração, na nossa cultura. Então, Efésios 4, 14 e 15, que nós estamos em Efésios 4, 14 e 15. Olha por que nós temos que ter esse entendimento. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos no conhecimento, no entendimento, nas experiências. Então, essa verdade, esse cinto, ele pode ser entendido de duas formas. Uma forma, como nós estamos vendo aqui, é a renovação da mente, do entendimento, do conhecimento. Eu tenho que trocar conhecimentos antigos por conhecimentos novos. E os conhecimentos novos se dão através do estudo da palavra de Deus. E para que isso? Para que com esse entendimento eu não me deixe enganar por pregações falsas. Isso sempre aconteceu na história de Israel, falsos sacerdotes ensinando o povo errado, falsos profetas profetizando errado para os reis e para o povo. Nós vemos no tempo de Jesus a sua luta contra os fariseus, falsos mestres da época dele, e eram mestres verdadeiros de Israel. Mas Jesus os acusou de hipócritas, mentirosos, ladrões, salteadores, tudo. Muito bem. E depois vimos os apóstolos, especialmente Paulo, que foi quem mais escreveu, o quanto esse homem sofreu por causa de falsos irmãos, como ele diz aos Coríntios. Por causa de falsos apóstolos que diziam que eram melhores do que ele. Coisa desse tipo, nós vimos isso. Então, por isso que os apóstolos, em suas cartas, insistem tanto. O Senhor Jesus, no seu ensinamento aos 12 discípulos, como ele insiste tanto nos falsos ensinamentos. Todo o ensinamento de Jesus, na verdade, era em contraponto ao que os fariseus diziam. Não é? Então, irmãos, vamos ver aqui mais uma como essa verdade, não é a verdade que odeia a mentira, é a verdade que não consegue conviver, não consegue conciliar, não tem mais, sabe, não tem mais ou menos, não tem politicamente correto, não tem socialmente aceito. A verdade é a verdade, como Jesus disse, seja a palavra do homem, sim, sim, não, não. O que passa disso é maldição. Então nós temos que ver aqui, Mateus 15, 7 e 8, Senhor Jesus, Mateus 15, 7 e 8, o Senhor Jesus tratando exatamente com os mestres de Israel na época, pastores, doutores da lei, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, e o Senhor Jesus citou as Escrituras, ele nem disse palavras dele, digamos assim, não foi novidade, ele citou as Escrituras. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vocês sabem como eu bato em cima desse negócio de regra criada pela igreja. O Senhor Jesus mesmo disse, essas regras de vocês anulam a palavra de Deus. Continua assim. Muito bem. Então, irmãos, olhem só. Ele está dizendo aqui, João 8,44. Vamos lá para o Evangelho de João. João 8,44, o Senhor Jesus, de novo se referindo aos doutores da lei, aos pastores de Israel, ele diz assim, João 8,44, vamos ler desde 43, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus perguntando para os doutores, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele diz aqui que desde o princípio ele jamais se firmou na verdade. Que princípio Jesus está falando aqui? Lá no Éden, quando a serpente mentiu para Eva. Não há nenhum lugar na Bíblia dizendo que aquela serpente lá de Eva era Satanás. Só o Apocalipse. Só lá no último livro que diz que a serpente lá é a serpente do Éden. Aqui Jesus diz que no início ele já era o pai dos fariseus, o pai dos pastores de Israel,
era mentiroso porque era o pai da mentira. Não é? O diabo era o pai da mentira. Então, mas aqui não está claramente dito que era o Satanás, diz que no princípio. Então, era. Não é? Então, irmãos, nós temos que ver isso. A verdade é que odeia a mentira. Não dá para conciliar. Não dá para passar a mão na cabeça. Ou é ou não é. Vocês sabem quantos já ouviram isso de mim? Sim, pastor, mas não tem mais. Não tem mais. O que está dito aqui, repito, é objetivo. Não pode ser suplantado pela sua subjetividade. Você acha isso. Não vale. Então, irmãos, nós temos que saber dessas coisas. Ainda, como sinto, a verdade, que Jesus está falando aqui que não estava nos fariseus, não é? A verdade, não é? Como sinto, é a verdade que precisa ter 4 fundamentos básicos. Essa verdade tem que estar alicerçada, como nós vamos ver aqui, e nós temos aqui, vamos citar 4 alicerces, 4 fundamentos. Né? Primeiro, o Senhor Jesus Cristo. João 14, 6. Vamos lá, João 14, 6. O Senhor Jesus diz: respondeu-lhes Jesus, não é? Aos seus discípulos, ele falando: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. Então esse é o fundamento que nós recebemos, o próprio Senhor dizendo: eu sou a verdade. Não é? Aí nós vemos em Romanos 13, 14, nós vemos em Romanos 13, 14, que está escrito assim: mas, Paulo ensinando a igreja de Roma, mas revestivos do Senhor Jesus. Está vendo lá em Efésios, cingivos com a verdade? Tem uma coisa aqui: revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Olha a nossa luta, querendo fazer a vontade da carne. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós somos ainda estamos aqui nesse mundo, na natureza do mundo caído. Já fomos redimidos e estamos em processo de santificação. Acontece que ainda estamos lutando contra o velho homem e contra dominadores deste século, dominadores, espíritos malignos, como Paulo ensina aqui que nós já lemos. A luta não é contra a carne ou sangue, não. A luta não é contra a carne ou sangue, não. Não é o caso de você se suicidar e está resolvido o problema. Não é o caso de se trancar no mosteiro como o pessoal da Idade Média fazia. Não, porque está em você. Não é o local. Não é o local geográfico, é você. Como hoje sabemos, somos templo do Espírito. Não é igreja, ou prédio, não sei onde. É você, o templo do Espírito, que tem que observar isso aqui. É você quem tem que botar armadura, que tem que conhecer. Então nós estamos vendo aqui o primeiro fundamento: Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu sou a verdade. Ele diz no Evangelho. Aí Paulo diz: cingivos do Senhor Jesus. Cingivos da verdade. Então nós estamos vendo aqui que o primeiro fundamento, no nosso caso, discípulo de Jesus, é o Senhor Jesus. O primeiro fundamento da verdade que nós temos que nos cingir com ela. Muito bem. Vamos ver o segundo. O Espírito da verdade. João 14, 16. João 14, 16. Nós vemos aqui o Senhor Jesus, né? João, em Atos, João 14, 16. 14, 16. Jesus, confortando seus discípulos antes de ir, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 16. E o 17, o Espírito da verdade. É esse outro Consolador que eu vou vos mandar. O Espírito da verdade. Agora vimos que Jesus é a verdade. É o primeiro fundamento, digamos assim. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Segundo fundamento, o Espírito da verdade. 16:3. 16:13, aliás. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, essa verdade que nós temos que nos cingir é o conhecimento da palavra do Senhor. Quem é a palavra? O Senhor Jesus. Quem é essa verdade? O Senhor Jesus.
Quem é essa verdade? O Espírito da verdade que o Senhor Jesus nos deixou. Muito bem. Então, já vimos aqui. Vamos ver outro fundamento. A palavra de Deus. Salmo 119, vamos buscar desde lá do Salmo. Salmo 119, que é o Salmo da Palavra, não é? 42 e 43, o homem de Deus diz assim: E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Então o salmista pede aqui, é a tua palavra verdade. Quem me confrontar, quem me insultar, quem disser qualquer coisa, eu estarei amparado na verdade, que é a tua palavra, como nós estamos vendo aqui. João 17, o Senhor Jesus, na sua conhecida oração sacerdotal, quando estava orando pelos seus 12 discípulos, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então já vendo o primeiro fundamento, o próprio Senhor Jesus, que é a palavra, que é a verdade. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é a verdade. A palavra que é a verdade, porque a palavra é Cristo, é o próprio Cristo, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então nós vimos aqui. Aí, lá em 2 Timóteo 2,15, nós vemos Paulo ensinando ao seu discípulo, pastor Timóteo, que ele deve estar preparado na verdade, para poder falar o que convém sempre de acordo com a palavra. 2 Timóteo 2,15, ele diz assim: procura apresentar-te, tu, Timóteo, pastor, professor, mestre da palavra, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Né? Olha, irmãos, que coisa linda. Repare como vem numa sequência, e essa sequência fala da mesma coisa. E por fim, esse ensinamento todo é para a igreja. Nós vemos que a igreja de Deus vivo é o outro baluarte, é o outro esteio que tem que ser firmado a verdade, que nós temos que nos cingir com ela. Aqui está em 1 Timóteo, saí de lá agorinha, está em 1 Timóteo 3, 14 e 15, todos conhecem esse versículo, que o homem de Deus diz assim, 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, está escrevendo a Timóteo, escrevo-te estas coisas esperando viver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. O ensinamento aqui a Timóteo é para como ele cuidar da sua igreja. Né? Como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, sustentáculo da verdade. Coluna e baluarte são basicamente a mesma coisa. Né? Coluna, você já sabe, não é o redor, sustento de baluarte, um muro forte, alguma coisa que segure também, né? que dê segurança a qualquer coisa. Então é a mesma coisa. Paulo usa muitas palavras que uma repete a outra, como por exemplo, alma e espírito. A Bíblia trata esses dois termos como intercambiáveis, né? Alma e espírito, lá em Filipenses ele diz isso, né? Corpo, alma e espírito. Então, olhem só, isso não quer dizer como tem três substâncias, não. Deus fez o corpo, o homem, corpo e alma. E depois o espírito fica sendo intercambiado, espírito e alma. Muitas vezes a alma fala do coração, por exemplo. Então, irmãos, mas isso é só um lembrete. Então, irmãos, olhem só os 4 sustentáculos, os 4 baluartes, digamos, em que deve estar assentada o nosso cinto, que nós temos que nos cingir com a verdade. Olha onde isso está sustentado, no próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou a verdade. O Espírito da verdade que eu vou mandar para vocês, ele vos levará a toda a verdade. Que verdade? É ele, Jesus. O Espírito Santo vos levará a mim. Né? Então, a palavra de Deus, que o Senhor Jesus tanto falou, o que ela diz de mim. Paulo também fala isso, o que a palavra diz sobre o Senhor, o que as Escrituras falam a seu respeito. Ele foi morto segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras. Então nós temos aqui, irmãos, as Escrituras. O salmista dizendo, quando me afrontaram, quando me confrontaram, qualquer coisa, eu tenho a segurança, a firmeza da tua palavra. E por fim, a igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Hoje, o agente de Deus para expor, apresentar, viver, testemunhar essa verdade é a igreja.
entendida a igreja como o conjunto de salvos, o conjunto de discípulos de Jesus. Só isso, é a igreja. Conjunto de discípulos de Jesus. Os 12 discípulos de Jesus não saíram andando junto para todo canto, não. Cada um foi para o seu lugar pregar o evangelho. É assim que é a igreja. A gente vive em conjunto nos momentos de culto, de adoração a Deus, de edificação mútua, de aprender com a pregação do pastor, né? Que na verdade devia ser um ensino claro e não simplesmente uma peça de oratória, né? Para a gente botar isso em prática no dia a dia, na minha faculdade, no meu trabalho, no meu emprego, no meu esporte, onde for. Onde for, eu vou apresentar essa verdade. Eu vou estar cingido com esse cinto da verdade do meu namoro, seja em que for. Seja em que for. A começar pela nossa casa, né? Pais, filhos, marido, esposa, empregados, patrões. Já falamos sobre isso aqui. Muito bem. Então é assim, irmãos. É esse o cinto da verdade nesse momento. Nós vivemos dias em que a verdade é relativizada. Vocês sabem disso. Não é de hoje, não. Não é? A tal da pós-modernidade, que já está se vencendo também, já se vive pós-cristianismo, né? A pós-modernidade, né? A verdade é relativizada. Cada um tem a sua verdade. Daí os irmãos não têm nenhuma dificuldade quando o pastor mostra uma verdade da palavra, pastor, mas o irmão chegou a me dizer, pastor, isso não vai para hoje não. Então, não chega para ele, então lascou-se. Então não tem mais onde nos amparar. Não tem mais nenhum alicerce. Se isso aqui não serve mais para hoje, então acabou-se. Bora acabar com a jornada de igreja, acabar com tudo, e cada um viver a sua verdade, como o mundo vive. Então, olhem só, irmãos. Isso é assim. O mundo hoje, cada um tem a sua opinião. É uma espécie de crime hoje você dizer que você tem a verdade. Você está com a verdade. A verdade é a ciência. Quem tem a verdade é a ciência. Aí o nosso presidente, de vez em quando, citando o que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obviamente Jesus estava falando de salvação, do conhecimento da lei, de Deus, de tudo, e dele mesmo. O presidente está falando da verdade enquanto verdade humana. E, de alguma forma, está certo ele aplicar, quando se todo mundo conhecer a verdade que ele sabe do que já aconteceu nesse país e vem acontecendo no país, de fato, muita gente ia ter que ser presa, né? De preferência ia ter que ser morta mesmo, ou prisão perpétua, sei lá o que tem que se criar nesse país, para poder a verdade prevalecer. Porque no Brasil, há muitos anos, a verdade foi totalmente abafada pela mentira, pela corrupção, pela prostituição, por tudo no mundo. Virou certo, o errado virou certo. Isso não é novidade. Isso aconteceu lá em Israel de Deus. O salmista diz exatamente isso. Troca a verdade pela mentira, troca a mão direita pela esquerda, não sabe mais o que é escuro, o que é trevas e o que é luz. Pois é, o Brasil está desse jeito, está começando a melhorar agora, mas estava desse jeito, indo cada vez mais para o fundo do poço. E a igreja dentro. A igreja totalmente aculturada. Né? Pois é. Então, irmãos, é isso. Na pós-modernidade é assim. Até na igreja, cada um tem a sua verdade. Ah, pastor, o senhor está dizendo isso mais que mais o quê? Não tem mais. Não tem mais. Então, irmãos, a verdade é a verdade de Deus. Nós somos criaturas de Deus, corrompidos pelo pecado do nosso pai Adão, e nascemos já assim. Em pecado me concebeu minha mãe, né? Já nasci pecador. A estultícia própria do coração da criança, como está escrito em Provérbios. Quem ensina uma criança a ser desobediente? Ninguém. Ela é desobediente, ela já nasce desobediente. Quem ensina a criança a ser um poço de egoísmo? Ninguém. Os pais só fazem aumentar isso nela. Ah, dá para ela, dá para ela, dá para ela. Tudo que ela quer dar, não deixa ela, não quer chorar, dê para ela não chorar. Então os pais simplesmente superlativizam esse egocentrismo que é próprio de toda criança. Falta de entendimento da palavra de Deus e de ensino da palavra de Deus. Nós somos assim. Aí somos recriados. Já vimos aulas aqui, várias aulas falando disso, lições e aulas. Fomos recriados. Pois é, agora recriados pela palavra, somos alimentados pela palavra, no sentido de que fiquemos cada vez mais fortes, mais robustos na palavra, que é a fé, exatamente uma vez por toda foi entregue aos santos, Judas 3, aí a gente vai crescendo nesse conhecimento. É isso que Paulo está ensinando aqui, sabendo da dificuldade de viver nesse mundo.
Dificuldade que não é falada nem de longe nas igrejas de hoje. A igreja vive muito bem, obrigado, no mundo. Perfeita harmonia e perfeita sintonia. Ninguém choca ninguém, nem é chocado por ninguém. A igreja vive do mesmo jeito. Então, irmãos, só que não é assim. A palavra de Deus não mostra aqui, certo? As opiniões pessoais têm tido muito mais ênfase do que a verdade de Deus. Isso não podia acontecer dentro da igreja, não é? Nós, porém, irmãos, como soldado de Cristo está aqui, temos que aprender a verdade de Deus pelo estudo diligente da sua palavra e pelo compartilhar de experiências com Deus. Não é? Nós temos experiência, é assim quando a igreja se junta, compartilhar as experiências com Deus na oração individual. Essa história de culto de oração, isso é invenção da igreja. Estou dizendo que não é para haver, estou dizendo que isso foi invenção da igreja com o tempo. A oração é individual, sou eu, o Senhor Jesus ensinou isso. Ele não corou com os seus discípulos, ele ia orar separado. Sempre aconteceu isso. Ele se afastava dos seus discípulos e ia orar. Então esse negócio de reunião de oração, que é simplesmente um manipular do emocionalismo de quase sempre. Paulo diz desse jeito a Timóteo, mulherzinhas carregadas de paixões, que aprendem, jamais chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque elas vão ali atrás de suprir suas emoções, suprir suas paixões. O que eu quero, eu preciso. Não é assim. Não é assim que a Bíblia ensina. Então, irmãos, é o compartilhar de experiências com Deus, experiências de oração com Deus, experiências do estudo da Bíblia, experiências do dia a dia, inclusive, como Deus cuida de mim em qualquer circunstância, e não inventando mentira e contando o que não interessa também às vezes. Se foi com você, para você, não precisa contar para ninguém, dependendo da situação, porque você, quando conta para alguém, está querendo se valorizar, se autovalorizar. Deus me disse isso, Deus me revelou tal coisa. Pronto, você já virou alguém importante. Deus se dirigiu diretamente a você. É por isso essa história de contar os testemunhos, é só isso. Né? Então, irmãos, olhem só. Para isso, obviamente, nós precisamos afivelar. Nós precisamos nos cingir, aliás, muito bem com o cinto da verdade, a nossa cintura. Depois nós vamos ver que esse cinto da verdade tem a espada da verdade, a espada do Espírito que está encaixada no cinto, né? Pois somente permanecendo na palavra da verdade, que é o Espírito, nós vimos o Espírito da verdade, é que nós nos tornaremos verdadeiramente discípulos de Jesus. Ele diz isso. 8, 31, 32. João 8, 31, 32. O Senhor Jesus diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a palavra do Senhor Jesus, que eu concluo essa aula de hoje, sobre o cinto da verdade, dizendo quais são as suas, né? Já vimos aqui, dizendo quais são as suas as duas formas como nós temos essa verdade, não é? É a verdade que fortalece a nossa mente, é a verdade que não combina de jeito nenhum, não passa a mão em cima da mentira, e vimos aqui os 4 fundamentos básicos que são o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo, a Palavra de Deus e a Igreja de Deus. Por isso, nós temos que nos manter na Palavra para nos tornarmos, como Jesus está dizendo, são os judeus que creram nele lá. Se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês serão verdadeiramente meus discípulos. É isso que nós queremos ser, irmãos, e é por isso que nós lutamos no ensino da palavra de Deus, para que, como discípulos de Deus, cresçamos cada vez mais, no sentido de cumprir a nossa missão, igreja, coluna e baluarte da verdade. Na próxima aula vamos ver, ele cita aqui, como ele cita aqui no versículo, ele cita o cinto e a couraça, vamos ver a couraça na próxima aula. Tudo bem, irmãos? Então que Deus nos abençoe e nos guarde
Tenham todos uma boa noite. Um beijão do velhinho pastor.